O jurista Modesto Carvalhosa expôs a situação criada pelo Supremo Tribunal Federal ao anular condenações por uma questão processual não prevista em lei e propor aplicar essa decisão para todos os outros casos. Segundo Carvalhosa, a decisão do Supremo acabou por criar as condições para um caos judiciário em termos de segurança pública, já que, ao estender os efeitos da decisão, pode libertar criminosos de todos os tipos. Ouça o texto de Modesto Carvalhosa. O STF se coloca numa enrascada federal. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir por 7-4 anular sentenças condenatórias dos corruptos sem nenhuma base legal, determinando do nada que o corrupto delatado defenda-se por último, acabou por criar as condições para um caos judiciário em termos de segurança pública. O STF procura agora desesperadamente encontrar um mecanismo que permita apenas aos corruptos usufruir da decisão aberrante de quarta-feira. O STF teme que criminosos comuns e violentos assassinos, assaltantes, estupradores, traficantes de drogas e de armas, contrabandistas sejam beneficiados em processos condenatórios de quadrilhas em que sempre um ou mais bandidos confessam e incriminam os outros. Para tanto, o aterrorizado STF procura aplicar o Instituto da Preclusão, não pedido oportuno de direito, pré-questionamento, pedido de recurso em todas as instâncias e prova do dano pela condenação. Ocorre que a preclusão e o pré-questionamento somente valem para o réu ter acesso a recursos e nunca para o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa. A ampla defesa, que foi o pretexto para o STF anular as sentenças dos corruptos, vale para todos os condenados delatados por seus comparsas da quadrilha na prática de todo tipo de crime, e não apenas de corrupção. Eis o drama por que passa o STF ao verificar que sua infame decisão a favor dos corruptos, sem nenhuma base legal, pode criar um enorme problema no capítulo da segurança pública, representado pela anulação dos processos e soltura de milhares de delinquentes violentos em todo o território nacional. Ontem, o jurista já havia alertado para o problema. Ouça. A competência duvidosa e a vulnerabilidade quanto à responsabilidade civil vêm, lamentavelmente, subqualificando posturas e decisões dos donos do poder neste Brasil mediocrizado. O Supremo Tribunal Federal, após decidir, por grande maioria, a favor da anulação das sentenças condenatórias de um ex-diretor da Petrobras, sem nenhuma base legal e contrariando norma expressa do Código de Processo Penal, procura atenuar o desastre iminente. Desastre que provocará na segurança pública, no país inteiro, milhares de anulações de condenações penais em que há mais de um réu. O STF quer que apenas os corruptos sejam beneficiados. Para isso, invocam a preclusão e a prova do prejuízo pelos denatados condenados, esquecendo-se que também nos crimes comuns há delatores e delatados entre os réus do mesmo processo. Dessa forma, o Supremo se enreda nas suas próprias contradições ao promover a impunidade dos corruptos. O povo quer e luta por um Brasil mais sério e justo. Em tempo, Gilmar Mendes, em seus votos de quinta-feira, 26 de setembro, e de ontem, 2 de outubro, praticou crime de calúnia e difamação contra minha pessoa. Já tomei as providências para processá-lo criminalmente por tal delito, que fere a dignidade da cidadania e da minha pessoa. Com o placar de 7-4, o plenário do STF decidiu que réus delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois das manifestações dos acusados que assinaram colaboração premiada. Também, por maioria de votos, foi anulada a condenação do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Freitas. Ele foi condenado na Lava Jato. E agora o caso dele volta para a apresentação de razões finais, a última fase antes da sentença. O ministro Marco Aurélio, que estava ausente na sessão da semana passada, votou contra essa ordem de apresentação. O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus,
estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. Ainda durante a sessão, o ministro Dias Toffoli defendeu o papel do Supremo no combate à corrupção. Ele citou 2 pactos federativos assinados em 2004 e 2009, que contribuíram para a criação de leis, entre elas a da transparência e a da colaboração premiada. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. O julgamento segue nesta quinta-feira. Está prevista a aprovação de uma tese que deve orientar o judiciário de todo o país. O presidente do Supremo propôs 2 pontos. Delatados podem falar por último, desde que tenham feito esse pedido ainda na primeira instância e reiterado na fase de recurso. E é necessário comprovar prejuízo para os delatados nos processos que já tenham sentença. O Ministério da Economia zerou o imposto para compras no exterior de diversos produtos, como máquinas, equipamentos de informática e telecomunicações. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Esses produtos são chamados de bens de capital, ou seja, são utilizados para fazer outros produtos. Em geral, tratam-se de máquinas que não são fabricadas no Brasil e que vão modernizar o parque industrial do país. No total, 532 bens de capital tiveram os impostos de importação zerados até dezembro de 2021. As alíquotas chegavam a 16%. A nova lista se incorpora a outras 2.500 isenções tarifárias concedidas pelo Ministério da Economia. O objetivo da medida é reduzir o custo de investimentos produtivos no Brasil e incentivar a geração de empregos no país, principalmente nos setores de informática, telecomunicações, alimentos, remédios, plástico, cerâmica, metais, madeira e estamparia, entre outros. Mara. Olha, gente, eu vou aproveitar que eu estou vendo os dois aqui comigo na tela, Luciana Colares de Holanda e Ricardo Ferraz, e desejar parabéns para os dois em nome da nossa equipe. Os dois estão de aniversário hoje. Parabéns, Ricardo. Bom final de semana para você. Bom, então vamos seguir com a nossa informação. Bom, governo atinge a marca de 400 serviços públicos digitalizados em 2019. A operação deve gerar uma economia de mais de R$1,5 bilhão por ano. Quem conta tudo pra gente é a aniversariante Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Bom dia para você, Mara. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Eu não esperava por essa surpresa, viu? Até me emocionou ser parabenizada ao vivo. Muito obrigada pelo desejo e para toda a equipe. É isso mesmo, o governo federal alcançou a meta anual de transformação digital e olha, com 2 meses de antecedência. De janeiro até agora, foram entregues 400 novos serviços públicos que podem ser acessados pelo portal www.gov.br. Entre eles, aposentadoria por tempo de serviço, carteira de trabalho e auxílio maternidade rural. Esses são alguns dos serviços, Mara, de maior impacto para o cidadão que não precisa ir mais aos órgãos públicos, o que gastava tempo e dinheiro. E o governo também sai ganhando. A economia esperada é de pelo menos R$1,6 bilhão. E o governo também, e o objetivo do governo é digitalizar até 2020, no ano que vem, todos os 3.300 serviços públicos, numa economia total de R$7 bilhões. Com o registro de 60 mil homicídios por ano no país, o governo também quer chamar a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime, que está sendo analisado pelo Congresso Nacional. São medidas para garantir mais agilidade no combate à criminalidade e no cumprimento das penas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aproveitou para mandar um recado aos parlamentares. Agora que a nova Previdência praticamente já foi aprovada no primeiro turno no Senado,
a possibilidade de um debate mais profundo sobre o pacote anticrime. Vamos tentar aprimorar o projeto e aprová-lo no que for possível junto ao Congresso, mantendo aí as esperanças de que nós estamos na direção certa. O presidente Jair Bolsonaro também lembrou que o esforço tem que ser conjunto. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme disse o Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. E nós vamos agora até Sergipe, onde a repórter Luana Karen acompanha a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão nesta sexta-feira. Luana, bom dia. Olá, Mara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Nós estamos no museu mais antigo do estado de Sergipe, que fica no município de São Cristóvão, a cerca de 50 minutos de Aracaju. É aqui que começa daqui a pouquinho a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai visitar o acervo do museu que guarda a história do povo sergipano. Logo mais ao meio-dia, o vice-presidente dá uma palestra no almoço com empresários sergipanos que comemora os 25 anos do Plano Real. O vice-presidente tem viajado do país nos últimos meses para falar a empreendedores sobre assuntos como economia e política. Ontem, nesta quinta-feira, Mourão esteve em Maceió, Alagoas. No encontro que reuniu representantes da indústria, o vice-presidente falou das ações do governo federal para desburocratizar o país e atrair novos investimentos. Para empresários do setor industrial alagoano, o vice-presidente voltou a defender as reformas para o controle das contas públicas e a retomada do crescimento econômico. A indústria ela sofre uma carga muito pesada em termos de tributação, e o realinhamento do sistema tributário e a consequente redução dessa carga é fundamental para a competitividade da nossa indústria, porque ela aumente a própria geração de emprego. Com mais de 3 milhões de habitantes, Alagoas é um dos estados do Nordeste que mais exporta. Foram quase 170 milhões de dólares só nos primeiros 6 meses deste ano. Os produtos alagoanos, principalmente açúcar e óleo diesel, vão para países como Argélia, Estados Unidos e Canadá. O vice-presidente também defendeu que é preciso avançar em projetos de infraestrutura para atrair novos investidores. Hoje o governo ele se ressente de uma capacidade para investir. Consequentemente, o governo tem que atrair investidores privados, por meio de concessões bem feitas, com contratos realistas, e com metas bem definidas para que a nossa infraestrutura ela avance e saia desse atraso que nós nos encontramos. E atenção, termina hoje o prazo de inscrição de bolsas remanescentes do ProUni. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Tiago Pimenta, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Mara, bom dia. Hoje é o último dia para se candidatar às bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. Podem participar do programa estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior e que tenham renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Essas vagas remanescentes ficam disponíveis por causa da desistência de outros candidatos em outras etapas ou porque eles não apresentaram os documentos necessários, como, por exemplo, a realização de qualquer edição do Enem desde 2010, com a obtenção de pelo menos 450 pontos, além da nota diferente de 0 na redação. Essa é também uma chance para quem não foi contemplado nas outras chamadas e aguarda na lista de espera. Nesta fase não tem chamada, nem nota de corte diária. As bolsas são concedidas pela ordem de inscrição. A inscrição deve ser feita no endereço site prouni.mec.gov.br. Mara. Obrigada pelas suas informações, Tiago. O ministro da Defesa fez ontem um sobrevoo nos estados do Pará e Tocantins para verificar os resultados alcançados pela Operação Verde Brasil de combate a crimes ambientais na região amazônica. O ministro da Defesa desembarcou no Pará para acompanhar a Operação Verde Brasil, ação do governo federal de combate a incêndios na região da Amazônia Legal.
Eu tenho certeza que o governo federal, o governo estadual e os municípios também, né, com seus órgãos de fiscalização ambiental, irão fazer uma análise pós-ação desse ano para que diminua ou aconteça menos esses focos de incêndio no próximo ano. Durante todo o dia, o ministro recebeu ainda informações das agências envolvidas na operação e fez um sobrevoo nas regiões de Queimadas, no Pará, e também no estado do Tocantins. Para Fernando Azevedo e Silva, o trabalho em conjunto com as Forças Armadas tem sido essencial para o fortalecimento das ações e a diminuição do dano à Amazônia. Jamais as Forças Armadas, em coordenação com vários outros órgãos, tiveram uma operação de garantia da lei da ordem ambiental como essa aqui. Apesar da redução nos focos de incêndio, no último dia 20, a GLO foi prorrogada até 24 de outubro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.